Fala galera, beleza? O canal Vem com Cássio. Para quem não me conhece, sou o Cássio. Hoje eu vou contar mais uma história das quartas-feiras de mistério da Jacqueline Van de Grief, que aconteceu em 2016 no Texas, nos Estados Unidos. Tá bom? Sem mais delongas, só da vinheta. Bom, vamos lá galera. Jacqueline ela nasceu em 4 de março de 1992 na cidade de Carrollton, no Texas. Filha de Rick e Sônia, ela era a caçula tendo uma irmã mais velha chamada Jenny. Durante a infância, ela morou na cidade de Collin e Frisco, ambas no Texas. Tá? Jacqueline ela foi vítima de um assassinato brutal em 2016, perto de onde ela estudava. Vamos à história. Jacqueline, ela foi num bar universitário, mais ou menos a 800 metros do campus onde ela estudava. Ela estava cursando nutrição e ciências alimentares. Ela se identificava muito com esse ramo. Segundo algumas versões, Jacqueline foi a esse bar por conta de uma vaga de emprego, pois ela estava precisando muito de um trabalho para se sustentar na faculdade. Outra versão que é contada é que Jacqueline tinha ido ao bar depois de ter tido um encontro fracassado que ela tinha combinado por um aplicativo de encontros. Então ela foi a esse bar para se distrair, né? Ela postou uma foto dentro do bar dizendo que estava muito feliz. Segundo a sua melhor amiga, Jacqueline era uma pessoa muito sociável, fazia amizades facilmente, ela era muito alegre, então ela cativava as pessoas ao redor dela. Dentro do bar, ela iniciou uma conversa com um homem chamado Charles Bryant. Após algumas horas de conversa, os dois saíram juntos, mais ou menos às 9 horas da noite, e foram em direção a outro bar próximo, onde começaram a conversar com um grupo de pessoas. Mais ou menos às 9h45 da noite, eles foram embora. Como estava chovendo muito, Charles ofereceu carona para Jacqueline, para levá-la para a casa dela. Segundo a sua melhor amiga também, ela só aceitou a carona porque ela se sentiu muito confortável. Eles já tinham conversado durante horas e ela se sentiu segura, porque ela não é de aceitar carona de ninguém, assim, sabe? Que ela conhece na mesma noite, ela iria aceitar. Então ela aceitou essa carona porque ela se sentiu muito confortável, segundo a sua amiga. Durante o caminho, Charles parou numa loja de conveniência para comprar alguma bebida, algum tipo de alimento. E lá foi a última vez que Jacqueline foi vista com vida. Então no dia 14 de setembro, John Luna, chefe do departamento local, ele recebeu uma terrível ligação. Nessa ligação dizia que acharam um corpo carbonizado perto de uma trilha e um lago. Então ele foi até o local e realmente ele constatou que era verídica a ligação. Por se tratar de um corpo carbonizado, não conseguiram identificar se era homem, mulher, criança, a idade. Então os médicos legistas eles foram chamados, né? Demoraram muito para também conseguir identificar de quem pertencia o cadáver, a idade, né? E conseguiram identificar o cadáver através de impressões digitais. Então, após os testes de impressões digitais, descobriram que o corpo pertencia a Jacqueline, que foi vista pela última vez na noite anterior naquela loja de conveniência. O estrago causado no corpo impossibilitou que fosse determinada a causa da morte. Porém, a polícia ela sabia que aquilo se tratava de um homicídio. Então, assim, a partir daquele momento, se iniciou as buscas pelo responsável. A polícia então iniciou as investigações. Começaram a refazer os passos da jovem. Foi então que descobriram que ela tinha conversado com Charles Bryant em um bar perto do campus onde ela estudava. A polícia então solicitou a esse bar as imagens das câmeras internas, que possibilitou deduzir que eles não se conheciam antes dali. Dentro do estabelecimento foi possível ver Charles se apresentando para a jovem Jacqueline. Após
sair desse bar, eles foram em direção ao outro bar. A polícia ela teve acesso ao registro dos dois celulares e nesse celular descobriram que eles tinham passado cerca de mais ou menos 1 hora em um parque próximo. A ex-namorada de Charles se chamava Caitlin. Eles namoravam alguns meses naquele mesmo ano. A Caitlin terminou o relacionamento pouco tempo antes da morte de Jacqueline. Tá? Ela deu entrevista à emissora CBS. Caitlin, ela disse que Charles estava o tempo todo tentando reconquistá-la. Né? Algumas semanas antes de conhecer Jacqueline, sua ex-namorada, a Caitlin, disse que ele fazia visitas corriqueiras e insistentes no campus onde ela estudava. Isso levou a ser preso 3 vezes e ser colocado em ordem de restrição. Segundo Caitlin, Charles sempre a dava flores, especialmente quando ele queria se desculpar por alguma coisa que ele fez. Eles moravam a mais ou menos 30 quilômetros um do outro, mas mesmo assim, nada impedia que ele fazia visitas frequentes a ela, né, no campus. A mãe de Caitlin deu uma declaração que, quando ela viu o rapaz, pela primeira vez, quando a Caitlin ela apresentou para a mãe dela, né, o Charles, ela sentiu uma sensação muito ruim. E ela alertou a Caitlin, falou que não era para continuar com ele porque não tinha gostado dele. Mas mesmo assim, Caitlin ela não deu ouvidos à mãe e continuou o relacionamento. E Caitlin ela disse à mãe que Charles tratava ela muito bem, que era romântico, que nunca iria fazer nada de mal para ela. Né? Mas a mãe ela tinha razão. Né? Ao passar algumas semanas, Caitlin começou a perceber que Charles ele era muito manipulador. Né? Então ele apresentava sinais de narcisismo, dizendo como coisas, você nunca irá encontrar um homem igual eu sou único. Então Caitlin, ela achou melhor terminar o relacionamento. Ele tinha algumas atitudes estranhas, né, que ela não gostava, muito manipulador, então ela terminou o relacionamento. Foi aí então que ele começou a perseguir ela. Segundo Caitlin, ela disse que Charles ele queria fazer coisas ruins com ela. E ela ficou com muito medo, então ela se afastou totalmente dele, só que ele não deixava ela em paz. Apesar do depoimento da Caitlin, sua ex-namorada, e Charles era o principal suspeito, a polícia não tinha nenhuma prova contra ele. Ele só tinha essa ordem restritiva que ele acabou não cumprindo. Então a polícia decidiu interrogar ele. Então a polícia chamou Charles para ser interrogado. A respeito de Jacqueline, além das imagens das câmeras de segurança, outra coisa possibilitou rápida identificação de Charles. Foi ele ter dado um cartão de visita para uma das pessoas que eles estavam conversando naquele segundo bar. A polícia identificou que na noite do crime, ele tinha enviado vários e-mails para a ex-namorada dele, né, a Caitlin, e um dos e-mails tinha uma foto, né, de uma árvore com a seguinte frase: era uma vez do primeiro beijo embaixo dessa árvore. A foto foi tirada no lago Grapevine. Inclusive pode ter sido tirada no mesmo dia que ocorreu o crime. Ao falar com Charles, a polícia não conseguiu descobrir nenhuma uma prova contra ele. Charles negava tudo que os policiais falavam, ele não sabia de nada, ele dava de desentendido. Inclusive ele falou que não conhecia a Jacqueline, que ele nunca tinha visto ela. Então a polícia, ao tentar diversos métodos para fazer ele confessar o crime, eles não tiveram nenhum sucesso. Então foi aí que eles decidiram contratar o especialista em crimes, né, serial killers, né, o Jim Holland. O policial ele era conhecido por fazer os criminosos confessarem os crimes, né? Dito e feito, Jim Holland conseguiu fazer Charles assumir a autoria do crime, mas ele não assumiu ter matado ela. Ele falou que foi uma morte acidental. Eles estavam num lago na noite daquele dia e ele falou para o policial que ela acabou morrendo acidentalmente quando eles estavam praticando relações sexuais naquele local. Jim Holland achou aquela versão muito fantasiosa, pois da maneira que Jacqueline foi encontrada, estava claro para ele que aquilo não tinha sido acidente. Para o policial, Charles descontou toda a sua raiva e frustração que tinha pela sua ex-namorada.
Da data que o corpo de Jacqueline foi encontrado até a data pela prisão de Charles, por ele ter quebrado a ordem restritiva, passaram-se 4 dias. Tempo suficiente, segundo o policial, para ele se livrar de qualquer tipo de evidência. Então a polícia ela fez uma varredura na casa de Charles. E lá eles descobriram várias provas do crime, tais como uma faca militar, que provavelmente foi usada na noite do crime. Foi também encontrada a bolsa da vítima, né? E um osso de Jaqueline no quintal dele. Segundo o policial, após o crime, Charles pegou o celular da Jaqueline e tentou adicionar a sua ex no Facebook, através da conta da Jaqueline do celular. Com todas as provas que a polícia conseguiu levantar sobre Charles, ele foi acusado de homicídio qualificado. Então, em abril de 2018, mais ou menos um ano e meio depois do crime, foi iniciado o julgamento de Charles. Então, a defesa de Charles alegou que Jaqueline teria perdido a vida acidentavelmente, enquanto eles estavam tendo relações perto do parque, próximo ao lago Grapevine, e que por medo Charles teria perdido a cabeça. Com isso, ele tentou esconder o corpo ao invés de ligar para a polícia. Ele então levou o corpo da jovem para sua residência e depois foi até o supermercado Walmart, às 4 horas da manhã mais ou menos, para comprar uma pá. Já com a ferramenta, ele tentou cavar um buraco no seu quintal, porém como a terra era muito dura, ele não conseguiu. Então ele resolveu pegar o corpo da vítima e levou para o parque, onde Charles e Jacqueline tinham ido antes. A promotoria rebateu a tese dizendo que Charles cometeu o crime intencionalmente, tendo causado lesões corporais graves, usando a faca que foi encontrada na casa dele e outro objeto desconhecido. Caitlin, sua ex-namorada, chegou a depor no tribunal, se posicionando contra ele. No entanto, o juiz decidiu que os jurados não deveriam ouvir a história dela, mesmo os jurados não tendo acesso à história da sua ex. O júri considerou Charles culpado pelo crime, então ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos de cumprimento de prisão. Especialistas disseram que Charles tem um perfil de um criminoso em série, que se ele não tivesse sido detido naquele momento, ele teria feito mais vítimas. Essa foi a história, resumidamente, da Jaqueline, que infelizmente perdeu sua vida. Charles continua preso. Se vocês gostaram da história, deixe seu comentário, deixe alguma sugestão, opinião, negativa ou positiva, tá? Muito obrigado pela atenção, ter ficado até o final do vídeo, tá? Na próxima quarta eu vou contar outra história. Se tiver alguma sugestão de história também eu agradeço, tá? Se inscreve no canal para dar aquela força, ative o sininho, deixe algum comentário aí embaixo, tá? Muito obrigado e sayonara!